Caio, enquanto o presidente parece, e aqui eu não estou fazendo nenhuma brincadeira mal-humorada, pedir ajuda ao divino para resolver uma situação que realmente ele dá demonstração clara de não sabe como resolver, a Petrobras tem colocado ele na parede também, não só pela questão do aumento dos preços dos combustíveis, mas por alertá-lo que haverá consequências se ficar caracterizado um tipo de interferência na política da empresa. Isso, Vac, junto com essa carta, né, que a Raquel bem explicitou ali, a Petrobras encaminhou um documento, um anexo de 27 páginas que nós pegamos, tivemos acesso e deixa claro ali, traça esse cenário geral, global, são vários slides, né, mas tem um slide específico que a Petrobras alerta esse documento para a Casa Civil, Ministério de Minas e Energia e também para a Agência Nacional de Petróleo, que uma eventual interferência na política de preço pode incorrer tanto os executivos da Petrobras em responsabilização legal, como também o acionista majoritário, que é a União. Ela deixa isso por escrito, dando um recado talvez bem claro. Eu estou vendo todo esse movimento da Petrobras, a Petrobras se expondo, né? A Petrobras alertando, avisando, se posicionando, o que não é comum, né? A Raquel que domina bem. Na verdade, Caio, o que eles estão fazendo, eles estão se defendendo. Sim. Se defendendo juridicamente. Os gestores, o conselho de administração, a diretoria, no momento em que eles enviam uma carta ao governo federal, em que eles mencionam os riscos de desabastecimento, os riscos de interferência na política de preços, o que eles estão fazendo é se precavendo, deixando ali por escrito para eventuais class actions, que são aquelas São ações judiciais levadas adiante no mercado de Nova York. Que são comuns nos Estados Unidos, quando você tem ali suspeitas de má gestão de uma companhia, isso pode afetar não só a empresa, mas também o CPF das pessoas envolvidas. Alguém esqueceu que a Petrobras teve que pagar uma fábula para se livrar de uma ação dessas recentemente? Olha, a negociação, eu me lembro muito bem disso, conversei muito com as pessoas que fizeram todo o processo, ela foi muito tensa e muito complicada, né? A Petrobras terminou fechando um acordo para se livrar da multa pelos desmandos que foram descobertos nos casos de corrupção e na má gestão nos governos do PT. Thaís, queria passar a palavra a você agora, lembrando um trecho do que a Raquel nos apresentou no início aí da nossa edição, na qual ela diz: há no imbróglio político suspeitas de lado a lado. A do Ministério da Economia é que este, digamos, alerta, né, dos diretores da Petrobras dizendo eventualmente temos um risco de desabastecimento, não era um alerta técnico, era fruto de uma pressão política. O que você ficou sabendo por aí? Boa noite, William. O que a gente consegue ver? Que, de fato, desde que houve a troca no comando de Minas e Energia, há uma pressão sobre a Petrobras. Não vou dizer desde a troca, né? Porque a pressão sobre a Petrobras, ela existe praticamente desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas agora há um movimento, de fato, para uma nova mudança. E o governo, principalmente ali no Ministério da Economia, entende que se não houver uma mudança no comando, eles não conseguem colocar em prática aquilo que eles imaginam que pode ser a solução. Mas, e aí que está o problema, William? Sensação, tá? De tudo que eu tenho ouvido, de tudo que a gente tem apurado por aqui, que é um jogo de empurra sem fim. Porque, volto a dizer, a gente está no início de junho, uma perspectiva muito pequena de haver uma mudança que possa ter um efeito positivo do ponto de vista eleitoral. Então, esse jogo de empurra, como diz o presidente da Câmara hoje na entrevista que a gente exibiu, como diz o presidente Jair Bolsonaro, volta a repetir hoje, me parece que ele vai ser levado adiante independentemente do que acontecer, William, porque num curto prazo não me parece haver nenhuma medida que possa de fato ser efetiva. Principalmente... Por favor, conclua. Não, principalmente para o consumidor, que é quem está na ponta, William. Sim. Seu arremate era importante. Caio. William, eu queria só complementar, Thaís, rapidinho. Hoje a palavra que eu ouvi
inclusive do setor, né? Fui correr as distribuidoras para ver concreta a possibilidade de faltar diesel. E os players ali me falavam, o governo está achando que a gente está fazendo chantagem. Não é chantagem. Sim, pressão política, né? Não é chantagem. O que existe de concreto? De concreto, nós temos a possibilidade, no segundo semestre do ano, de termos interrupções pontuais no fornecimento de diesel. Não é o diagnóstico das principais distribuidoras hoje no país de que realmente vai ter um apagão de diesel, filas e filas nos postos. Mas, dependendo de todos aqueles cenários que a gente traçou que são imprevisíveis, você pode ter distribuição pontual, faltar diesel por 2 ou 3 dias em determinado lugar do país. E isso provoca um efeito avassalador nos preços. Se você tem esse tipo de coisa, os preços que já são tão altos, eles disparam. Então, o que o setor diz é, olha, e está tendo um comitê de monitoramento dentro do Ministério de Minas e Energia, desde o início da guerra da Ucrânia, que está alertando para isso, formado pela Petrobras, a ANP, setor privado, dizendo, olha, muita atenção no segundo semestre, porque vai ser um período complicadíssimo. Vamos voltar. Você citou o Lira, a Thaís citou o Lira, ele foi duro contra a Petrobras hoje, em parte o que as palavras dele refletem posições políticas já aqui, muitas vezes por nós analisadas, a tentativa de mostrar ao eleitor que está fazendo uma coisa e blá, blá, blá. Agora, ele pareceu muito contundente quando ele diz, e ele se sente dono desse poder, ou fazem algo ou teremos medidas duras. Você conseguiu entender o que ele quer dizer com medidas duras? Acho que a principal medida dura que está sendo gestada é um projeto de lei do Reginaldo Lopes, que é líder do PT na Câmara, que caiu muito mal no setor, mas que ele prevê uma interferência em 2 sentidos, né? De um lado, tentar dar mais transparência para a população do que se refere à política de preço, como que a política de preço é definida, e por outro, obrigando a Petrobras a atender primeiro o mercado interno, na prática desconsiderar o mercado externo. Eu fui apurar hoje, a ideia do governo é fatiar esse projeto, mas o Arthur Lira já pautou para a semana que vem, eu tenho o número dele aqui, posso passar daqui a pouco, mas o governo quer fatiar, ele quer aprovar a questão da transparência dos dados, mas não quer aprovar essa segunda parte. Mas isso está no texto e veja só, é um texto do líder do PT na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes, de Minas Gerais. Isso, pelo que eu conversei com pessoas do setor, inclusive hoje, muito críticos à possibilidade de aprovação. Penso que ele estava se referindo a isso, porque não acabou no PLP 18, né, esse debate sobre energia. Arthur Lira vem com mais um arsenal aí de 2 ou 3 projetos, dentre os quais esse. Então, aí para arrematar, Thaís, agora há pouco na sua intervenção, você dizia da sua impressão de essa troca enorme de palavras, de ameaças, contra-ameaças, pressões e politicagem, que no fundo, dado o tempo que ainda tem, não levaria a nada concreto. O Caio sugere que sim, que o Lira tem algo concreto, ainda que seja visto pelo setor como uma grande maldade. O que você tem ouvido? William, eu voltei para aquela estaca de ontem, de ainda acreditar que o Senado pode ser a grande parede para qualquer medida feita a toque de caixa. E aí, quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz de medida mais brusca ou privatiza, eu volto naquele ponto sobre o qual eu já tratei essa semana. Que, no fim das contas, o que está se criando, e isso é calculado, isso é pensado, é o presidente Jair Bolsonaro jogar com o futuro. Jogar dizendo que, assim que ele for reeleito, o primeiro passo será privatizar a Petrobras. Então, é jogar nesse discurso político, porque, do ponto de vista prático, não tem muito tempo para se fazer grandes mudanças. A gente está com um plenário que vai ter funcionamento aqui em Brasília por algumas semanas a mais, William. A gente está muito na beira do início do processo eleitoral. Só queria dar só o número do projeto de lei, é o 3677 de 2021, e ele, primeiro, uma parte dele, determina que a composição dos preços da Petrobras levará em conta o custo da produção e refino no país em moeda nacional acrescido de um markup máximo definido pela ANP. E a segunda parte,
que é a mais polêmica, só será permitida a exportação de petróleo excedente depois de garantido o atendimento da demanda interna. Essa segunda parte aqui caiu como uma bomba e está pautado já para a semana que vem esse projeto. Estaremos conferindo. Por enquanto, meu obrigado a todos vocês. É o segundo projeto desses que passa, né? Já passou lá atrás o colchão de estabilização e na prática não é implementado. Eu concordo com a Thaís.